Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. É um prazer estar mais uma vez aqui, né? Tivemos aí essa semana de culto pela manhã, de Santa Ceia. Então nós tivemos um corte aí no nosso estudo sobre o tabernáculo, que estamos estudando. Nós vamos estar falando aí hoje sobre a segunda parte do tabernáculo. Espero que você tenha as suas anotações aí, que você esteja lembrando de tudo que a gente falou, porque nós vamos apenas continuar a aula, ok? Que Deus abençoe sua vida, que você aí tenha um tempo de aprendizado da palavra do Senhor hoje, nesta manhã. Amém, graça e paz, Deus abençoe a todos. Então hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Graças a Deus estou de volta aqui, né, É isso pastor? aí, né, Alan? É mesmo, o Alan teve aí um período de incubação, né? Tive que ficar Quarentena. um período de quarentena, mas graças a Deus está tudo bem. E vamos dar sequência, né? Na última aula o senhor falou sobre o átrio. Você me deixou sozinho, né? Poxa vida, né? Não deu para estar junto. O senhor falou sobre o O átrio. átrio. Então a primeira parte foi o átrio. Hoje a gente vai entrar na segunda parte, que é o santo lugar. O lugar santo ou o santo lugar. Amém. Ok? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por este dia, agradecemos, Senhor, por esta manhã na qual podemos estar na Tua presença para aprender, Senhor, mais da Tua palavra. A nossa oração, Senhor, a Ti nesta manhã, que Tu venha abrir, Senhor, as nossas mentes, abrir o nosso coração, para que a Tua palavra, Senhor, venha ser, Senhor, sobre a nossa vida como uma semente que cai, Senhor, na terra boa, que venha, Senhor, germinar e dar fruto. Nos abençoa, Senhor, nesta manhã, com a interpretação da Tua palavra, Amém, com o ensino da Tua palavra. Seja, Senhor, conosco, comigo, com o Alan, que vamos estar aqui, Senhor, sendo a voz profética dos céus, Senhor, para cada um que estará assistindo essa aula, participando dessa aula, e que cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor, também, Senhor, venham receber a palavra profética, a palavra de ensino, Senhor, vinda dos céus. Nos abençoa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, então nós estamos falando sobre o tabernáculo. Na primeira aula nós falamos sobre o átrio, não sei se você lembra, nós falamos sobre a dimensão dele, né, o tamanho de toda a cerca que compõe o tabernáculo, que a parte do átrio é a parte de fora, onde tinha ali a o altar de holocaustos, depois a bacia de bronze, a bacia que o sacerdote se lavava para poder entrar no lugar santo, ok? E nós falamos da tipologia de cada um desses elementos que estavam do lado de fora, quem podia entrar, quem podia sair, quem podia estar ali, o tempo que poderia ficar ali. Mas hoje nós vamos estar falando do lugar santo. Propriamente dito, o tabernáculo. O tabernáculo em si, ele é constituído, né, pelo lugar santo e pelo santo dos santos. Vai continuar aparecendo as imagens aí, você vai poder ver, essa aí é a imagem do lugar santo e do santo dos santos. Eles são divididos por cortinas, nós vamos estudar sobre as cortinas na próxima aula, mas nós vamos já dar uma ideia sobre isso hoje, ok? Então, queridos, hoje nós vamos abrir a cortina, né, que encobria esse interior do santuário e nós vamos entrar no primeiro cômodo da casa de Deus feita no deserto. Amém. Não é isso, Alan? Exatamente. Pastor, vamos só para a gente recapitular, não eram todos que tinham acesso ao lugar santo. Não. Tinha o átrio, os israelitas eles podiam participar, podiam entrar ali no átrio, mas não podiam ficar, né? Somente os levitas. E agora no lugar santo, somente uma classe de israelitas podiam entrar, que era da tribo de Levi, que eram os sacerdotes. E tinham que ser da linhagem de Arão, não podia ser qualquer pessoa da tribo de Levi, tinha que ser exatamente da linhagem de Arão para poder exercer uma função sacerdotal no meio do povo naquela época, certo? Certo, isso aí. Então nós vamos hoje estar refletindo sobre a beleza desse lugar, a riqueza, Alan, desse lugar santo, que é assim, um lugar muito bonito, um lugar preparado para onde os sacerdotes podiam adorar a Deus, prestar o seu culto a Deus.
Nós vamos falar sobre a reverência que aquele ambiente exigia do adorador diariamente que ministrava nesse lugar. Nós vamos ver que toda essa simbologia que tem ali dentro, ela apontava para Cristo. É profético, É então. profética, ela aponta para Cristo. Nós vamos perceber que cada lugar do local santo, ou melhor dizendo, cada objeto, cada item, cada móvel do lugar santo, ele refletia, ele iria apontar para Cristo. Como você já disse, nesse lugar só os sacerdotes entravam. Os israelitas, de forma geral, apenas eles entravam pela porta do átrio, eles entregavam ali as suas ofertas às pessoas, aos sacerdotes, aos levitas que estavam ali, e eles tinham que sair, não poderiam ficar nesse lugar, que não era um lugar muito grande. Quantas pessoas ali, então, não poderiam ficar? Mas o sacerdote, ele oferecia o sacrifício no altar do holocausto, na primeira parte do átrio, depois ele se lavava, então ele continuava o ritual entrando no santo lugar para poder adorar ao Senhor, ok? Amém. Então, o sacerdote fazia isso, o sacerdote entrava no lugar santo. Então você pode pensar uma coisa, se é só o sacerdote que poderia entrar, se o Antigo Testamento faz parte da Bíblia, então quer dizer que eu não posso entrar no lugar santo, eu não posso estar no altar do Senhor? Peraí, você tem que lembrar de uma coisa, Jesus quando morre na cruz, ele nos faz o quê? Reino e sacerdócio. Então, fica tranquilo, Jesus abriu a porta, Jesus rompeu o véu, ele abre o caminho para mim e para você. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele abre um novo e vivo caminho. E hoje nós também podemos entrar além do átrio. Nós podemos estar no santo lugar. Ainda digo mais, nós devemos estar no santo lugar. Amém? Quando as pessoas falam que em Jesus nós temos livre acesso, é exatamente o que isso significa. Exatamente. Né? Nós fomos constituídos como sacerdotes nesse reino do Senhor Jesus Cristo. E nós temos livre acesso ao Pai agora. É só ter fé em Jesus que... Nós vamos começar falando do lugar santo. Vamos começar dando aí algumas informações sobre esse local, ok, Alan? Local santo é um local de serviço em comunhão com Deus. Ou seja, é um lugar de adoração e de comunhão com Deus. Aonde o sacerdote, onde hoje eu e você podemos estar para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para ter comunhão ao Senhor. Lá nesse tabernáculo, você pode perguntar assim, pastor, qual o tamanho desse tabernáculo? Olha, é muito difícil hoje nós dizermos para você, o tabernáculo, o lugar santo e o santo dos santos teria essa medida. Até porque era medido em côvados, né? Era uma outra unidade de medida. Diferente do que a gente está acostumado hoje, que é o sistema decimal. Né? Sim, mas nós temos que ver o seguinte, se nós olharmos para o Novo Testamento e nós vemos quando Herodes ele manda reconstruir o templo ele tem, vamos dizer assim, a réplica do tabernáculo, que também tem o átrio, tem o lugar santo e tem o santo dos santos. Então, peraí, o senhor está dizendo que as dimensões que a gente tem do tabernáculo é baseada na questão do templo. Isso, quer dizer, as medidas que nós temos na Bíblia do Templo de Salomão, entendi, eles remetiam à medida do tabernáculo. Então, se o Novo Testamento vai dizer pra gente que o Templo de Salomão, o lugar santo, ele tinha cerca de 10 metros de comprimento por 5 metros de largura e por 5 metros de altura, nós podemos
chegar mais ou menos a uma medida dessa. Então quer dizer que o lugar santo, lá no Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés, ele tinha 10 metros por 5 e por 5 de altura, ok? Como era construída? Como foi construída essa estrutura? De que foi construída essa estrutura? Eu acho interessante a gente saber, a gente ter uma noção, pelo menos, como foi feito isso. Eu não vou te dar a chave agora. Não adianta você perguntar agora e falar, pastor, por que foi construída? É exatamente assim, né? O texto vai dizer que esse lugar santo, esse tabernáculo, ele foi construído de madeira de acácia e de cortinas de linho puro, ok? E revestido com Revestido com ouro, alguns lugares ali. Eu vou deixar para tocar por que o madeira de acácia, por que esse linho fino, por que esse ouro, quando eu for falar no lugar, no Santo dos Santos, no Santíssimo tem lugar. Tem coisa aí nas entrelinhas, né? Tem uma chave nisso aí. Então eu quero segurar essa chave aí para a gente soltar no final. Quando a gente for falar sobre a arca, né? Isso. Então, a estrutura do tabernáculo, a estrutura do lugar santo, elas eram feitas com paredes de madeira de acácia e cetim, e tecido revestido de ouro, e ele tinha a base dele, né, desse tabernáculo, ele era sentado numa, vamos dizer assim, numa chapa, numa base de prata, ok? Ele era feito dessa forma, a estrutura dele era isso. E esse lugar santo ainda era adornado, ele era enfeitado com cortinas de linhos finos, com querubins. Isso, com figuras do querubins bordados nessa cortina. Os querubins, eles foram bordados, Alan, pelos melhores artesãos que tinham em Israel na época, aquele povo de Israel. E isso ele vai levar. Por que o cetim? Por que aquelas cores? Por que o ouro? Por quê? Porque o sacerdote ele estava envolto aos anjos do Senhor. Ele tinha que se sentir, consegue entender? Ele tinha que se sentir no meio. Como se ele estivesse no céu, no né? céu. Ministrando ali para os anjos, para o Senhor, no céu mesmo. Exatamente. Cruzando o primeiro véu e adentrando nesse ambiente, o sacerdote que oficializava o culto diariamente ao Senhor, ele podia estar, né, diante de tamanha beleza no reluzir do ouro e no contraste das cores azul, nas cores púrpura e nas cores carmesim. Sim, podia-se dizer que o ministro, ele se sentia num pedacinho dos céus. Queridos, muitas pessoas falam uma coisa hoje, que nós não devemos nos preocupar com a aparência do templo. Que faz isso, faz aquilo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Peraí, gente. O templo hoje, ele deve ser o mais próximo possível da casa que Deus mandou construir lá no deserto. Se Deus mandou construir uma casa dessa forma, bonita, vamos dizer assim, com o prazer da pessoa estar ali dentro, desculpa a palavra, mas por que nós vamos esculachar o templo hoje? É importante, sim, ter um lugar de adoração ao Senhor bonito. É importante, sim, ter a casa, né, do Senhor arrumada. Isso não é para agradar o homem. Isso é para agradar o próprio Deus. Porque se ele pediu para fazer um negócio bonito, uma construção bonita, para ele habitar, então quer dizer que ele tem prazer de estar em lugar dessa forma. Ou estou errado? Não, eu penso assim também. E também puxando para uma coisa mais profunda, a questão do ambiente de adoração. Você vê que o sacerdote ele estava num ambiente que caracterizava verdadeiramente o céu, para ele poder entrar ali e adorar o Senhor. Então é muito importante que a gente também faça assim dentro da nossa casa.
Crie um ambiente de adoração, crie Amém. um ambiente de oração, para que a gente possa estar separando aquele local ali da nossa casa, para que a gente possa estar adorando, possa estar realmente trazendo para dentro da nossa casa uma atmosfera de adoração, que nem o sacerdote tinha ali na presença de Deus, quando ele ia realizar as ministrações dele, né? Um pedacinho do céu. Pedacinho do céu. Eu costumo dizer o seguinte, Alain, o ambiente comunica. Amém? Você pode falar pra gente agora sobre a funcionalidade desse tabernáculo, desse lugar santo? Sim. O sacerdote ele tinha um compromisso diário. Qual que era o compromisso diário dele? De todos os dias ele entrava no lugar santo e ele carregava brasas, e essas brasas elas eram tiradas ali do altar do holocausto para que pudesse queimar as especiarias sobre o altar do incenso, né? E isso era uma ordenança de Deus. O sacrifício ele era feito com ervas, essas ervas elas eram selecionadas. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa mais para frente, né? Ainda hoje. Elas eram selecionadas exclusivamente para poder fazer o culto ao Senhor. Então essas ervas elas eram específicas para isso, né? E de modo algum essas ervas elas podiam ser de uso comum. Ou seja, não podia usar em casa para que o Perfumar ambiente da casa fosse ficar mais cheiroso. Nada disso. Essas ervas elas tinham essa designação específica para que o sacerdote pudesse estar ali queimando, né, no altar do incenso. Então você tinha isso aí. Ele também tinha a diligência ali de abastecer o castiçal de ouro com óleo. O castiçal a gente... A menorá, vamos falar. A gente vai falar mais para frente também o que ela significa, né, nos dias de hoje. E além disso ele tinha que ter a reverência de poder comer os pães da propiciação. E isso era imprescindível aos ministros do culto que estavam ali adorando, ministrando naquele ambiente, né? Então Deus ele era adorado e a sua presença sentida naquele lugar, enquanto o sacerdote ele ficava ali ministrando as ofertas, as orações a Deus em favor de si mesmo, mas também em todo o povo, em favor de todos os israelitas. Então ele tinha essa função de adorar a Deus, de sacrificar não só para ele, mas também representando todo o povo de Israel. Então, Alain, quando nós estamos no culto, quando nós apresentamos a nossa oferta a Deus, quando nós apresentamos nós damos culto a Deus, Deus fala conosco? É uma forma de adoração. Amém. É uma forma de você... Será que na Bíblia tem alguma coisa clara que vai mostrar assim, não, Deus falou para fulano? Isso aí. Será que tem alguém que estava nesse lugar ali acendendo incenso e Deus chega e fala alguma coisa com ele? Tem, claro que quem? tem. Tem Zacarias no Novo Testamento. Zacarias? Quem é esse cara? Zacarias. Zacarias. O pai de João Batista. Ah, tá. Esposo de Isabel. Isabel era estéril, né? Não podia engravidar. E foi ali que o anjo do Senhor trouxe uma notícia para ele, que ele seria pai daquele que prepararia o terreno para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Zacarias estava de frente do altar de incenso, no lugar santo, adorando a Deus, prestando culto a Deus, Deus se revela a ele? Se revela a ele, fala com ele e entrega uma palavra específica para ele. E abençoa ele. Abençoa não só ele, né, mas todos os povos. Amém. Porque através dessa bênção que o anjo deixou para ele, foi João Batista que preparou o caminho de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então deixa eu falar uma coisa pro pessoal. Vai aqui. lá. Estar na presença de Deus, cultuando ao Senhor, na casa dele, no lugar da adoração, trazendo ofertas ao Senhor, é imprescindível para que nós venhamos a receber as bênçãos de Deus. E a mensagem de Deus para a nossa vida. De Deus. Zacarias recebeu a palavra profética, a bênção sobre a vida dele, não quando ele estava apenas caminhando na rua. Não estou falando que nós não podemos orar a Deus, falar com Deus, caminhando na rua, na nossa casa, mas ele recebe quando ele estava diante do altar do Senhor. O ambiente é propício. O ambiente é propício. Exatamente. Okay? Pastor, posso só falar rapidinho pouco sobre propiciação? Sim. Porque às vezes a gente lê algumas palavras que são difíceis na Bíblia, né, que não fazem parte aí do nosso vocabulário, nosso dia a dia,
Mas propiciação era a questão de você apresentar sacrifícios. Como eu falei, esse sacrifício era em favor da própria vida do sacerdote ou em favor do povo. E o interessante é que no Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, versículo 11 ao 14, diz assim, vou ler rapidinho. Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover os pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Por que eu estou citando esse texto de Hebreus? Porque às vezes nós que somos da religião cristã, às vezes podemos ser confrontados por alguém de outra religião e falar, olha, peraí, mas está escrito na Bíblia que eles faziam sacrifícios, que eles matavam, que eles jogavam sangue, né? Como se fosse realmente um ritual de outras religiões. E aí alguém pode ser confrontado por isso. Mas eu quero dizer para você que Hebreus está dizendo que a partir do sacrifício de Cristo não é mais necessário ninguém sacrificar, porque o sacrifício dele aperfeiçoou todo esse sacrifício que os sacerdotes eles faziam no Antigo Testamento. Hoje em dia, nós entendemos, sem preconceito com nenhuma outra religião, mas nós entendemos que aquele que sacrifica, na verdade, está anulando o sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas. Porque o sangue de Cristo, uma vez derramado, ele é único e eficaz para nos perdoar todos os nossos pecados e nos trazer a salvação. Não é isso, pastor? Isso aí. Então, podemos dizer, então, numa palavra bem jovial hoje, bem atual, que na cruz foi feito um download. Exatamente. De tudo isso na aí. Cruz Foi atualizado. Foi atualizado, né? Passou por 2.0. Isso aí. Vamos lá, gente. Então, eu quero te convidar agora a entrar nesse lugar santo comigo, ok? Olha essa imagem aí que está aparecendo para você. Você vai ver que essa primeira parte aí, você vai ver 3 móveis. Você vai ver à sua direita, você vai ver uma mesa com pão em cima. À sua esquerda você vai ver um castiçal e na frente desses dois aí, mais adiante um pouquinho, você vai ver uma mesa com algumas coisinhas em cima, ok? Nós vamos entrar nisso aí agora. Eu quero que você nesse momento olhe para a sua direita. Na sua direita você vai ver o que nós chamamos em hebraico de lechem rapani. O que é isso? São os pães A mesa dos pães. Lechem Rapanim. É a mesa dos pães. Você vai poder ver isso aí e analisar segundo o texto de Êxodo, capítulo 25, verso 23 ao verso 30. Vai estar falando na mesa mesa dos pães. Ou mesa da propiciação. Alan, eu vou falar sobre a mesa dos pães e você fala do próximo móvel, beleza? Tá bom, pode ser. Ok, você vai falar então aí do próximo móvel. Então vamos lá, gente. Estamos dentro, se situaliza aí. Entra comigo no tabernáculo. Faz de conta que você está dentro dessa imagem que está aparecendo para você aí. E à sua direita do tabernáculo estava colocada no lado norte, né, do tabernáculo, à sua direita, da porta de entrada do lugar santo, você está vendo uma mesa. Essa mesa, ela media aproximadamente 90 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 65 centímetros de altura, ok? Ela era fabricada também de madeira de acácia coberta de ouro. Ok, segura isso aí. A mesa era feita de acácia, madeira de acácia, revestida de ouro. Segura isso que na próxima semana nós vamos dar essa chave aí para você, ok? Sobre essa mesa estavam 12 pães, ou seja, 2 pilhas de 6 pães. Por que 2 pilhas de 6 pães? 6 pães de cada lado.
Esses 12 pães, eles representavam as 12 tribos dos filhos de Israel. As 12 tribos estavam representadas aí. Eram 12 pães asmo, 12 pães sem fermento, preparados pelos coatitas, ok? E esses pães eram substituídos por pães novos todos os sábados. Esses coatitas, assim, eles eram uma classe de levitas, uma classe de levitas, ok? Nós já falamos sobre isso na semana passada. Quando, na troca, os sacerdotes, eles comiam esses pães velhos e enquanto ofereciam ofertas queimadas nessa mesa que está na frente aí, nessa mesa do incenso. Levítico 24, de 5 a 9, vai falar isso. Então vamos lá. Essa mesa tinham os pães, 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel. Todo sábado, os sacerdotes, eles entravam nesse lugar, eles ofereciam culto ao Senhor, e enquanto eles colocavam um incenso para queimar nesse altar de incenso, eles iam lá na mesinha e merendavam o pão, ok? Eles tinham que fazer isso, né? Não podiam fazer. Eles não podiam pegar esse pão, jogar fora, tirar dali e colocar um pão novo. Eles tinham que comer os 12 pães e colocar 12 pães novos nesse lugar. Isso tinha um símbolo muito importante, né? São chamados de pães da propiciação. Na versão NVI da Bíblia, a Nova Versão Internacional, ele vai chamar, o autor da Bíblia vai chamar dos pães da presença. Ou seja, o pão da presença de Deus. A propiciação você acabou de explicar, mas também era conhecido como o pão da presença, onde tinha a presença de Deus, porque eles eram mantidos continuamente na presença de Deus no tabernáculo, simbolizando a dependência dos hebreus que tinham do Senhor. E a provisão também do Senhor. Sim, que supre as necessidades, não somente físicas, mas também a espiritual daquele povo. Então vamos lá. Os pães estavam ali, os 12 pães, eles representavam a dependência de Deus. Se a gente for olhar para a caminhada do povo que estavam num deserto, nós estamos aí caminhando pelo deserto, né? Esse povo, ele dependia de Deus para quê? Para fazer pão, porque Deus fazia cair dos céus o maná. O maná, se você não sabe, é um tipo de uma farinha. Alguns rabinos vão dizer que era uma farinha mais ou menos com um olor de baunilha. Essa farinha caía dos céus, ok? E o texto é claro, com isso façam pães e bolos. O povo chamou essa farinha de maná. Por que chamou de maná? Um exemplo, você é Moisés e eu sou o povo, ok? Caía a farinha do céu, o povo enchia a mão disso, chegava perto de Moisés, Haet Manamoche. Significa o que é isso, Moisés? O que é isso, Moisés? Moisés respondia, eu não sei. É a provisão do Senhor. É a provisão de Deus. Deus mandou pegar isso aí, fazer pão e bolo e a gente comer. E nós vamos ser sustentados por ele. O povo estava caminhando no deserto e sentiu fome. Então, curiosidade aqui, entre aspas, a palavra maná, ela significa simplesmente o que é isso. Ok? Haet maná. O que é isso? Então, se você escutar falar aí, maná é pão, maná é isso, maná é aquilo, maná significa o que é isso? E nós entendemos como provisão de Deus, né? Provisão de Deus. Ok? Vamos continuar aqui. Então, simbolismo de dependência. O povo dependia de Deus. O povo precisava de Deus. Quando o sacerdote ele entrava no lugar santo, a primeira coisa que ele fazia era ele olhar para a mesa dos pães.
Ele tinha que olhar para a mesa, ele tinha que estar na presença de Deus com um pensamento: eu dependo de Deus, eu estou vivo porque o Senhor me sustenta, porque Ele me dá força física, porque Ele alimenta a minha fé, porque Ele me dá forças espirituais. Então, essa mesa no tabernáculo, ela significa isso, a dependência de Deus. Mas vamos lá. Tipologicamente tem algum significado? Tipologicamente, nós não estamos vivendo o tempo do Antigo Testamento, nós estamos vivendo outro tempo. Eu quero falar agora da tipologia disso para nós nos dias de hoje. Tipologicamente, aqueles pães, eles prefiguram Cristo. O pão vivo que desceu dos céus. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. João 6,51 vai dizer isso. Aquele que ofertou a sua própria carne, pela vida de todo mundo que vagava para a destruição. Jesus, ele oferece, ele é o pão vivo que desce dos céus. Aquele pão, lá na mesa da propiciação, ele nos diz uma coisa hoje. Ele nos fala de dependência, sim, mas ele diz: nós só vamos ter esperança se nós entendermos que Cristo é a nossa esperança, que Cristo é o pão vivo que desceu dos céus. Aos que vamos dizer assim, aos que padeciam de fome espiritual, Cristo trouxe o alimento para essas pessoas. E quem são essas pessoas que têm fome espiritual? Era eu e você. Antes de recebermos a Cristo, antes de viver a vida de Cristo, antes de nos alimentarmos de Cristo. Nós precisamos viver dessa forma. Esse pão lá do tabernáculo, Alan, era o pão asmo. O pão sem fermento. Né? Por quê? No Novo Testamento, o fermento ele vai simbolizar o quê? Vai simbolizar o pecado. Né? Então, Cristo é o pão vivo que desceu dos céus, porque Cristo é a nossa esperança, Cristo é o nosso alimento, é a nossa vida. E quem comer desse pão nunca mais vai tornar a ter fome novamente. Por quê? Né? Porque não tem pecado. Porque ele nos completa. Porque nos completa, exatamente. Pastor, entendeu? O interessante dessa questão do fermento é que Jesus, no Novo Testamento, discutindo com os fariseus, ele vai dizer que o fermento dos fariseus é hipocrisia. Eles eram hipócritas. Eles falavam uma coisa, mas eles viviam outra, né? Então, quando a gente fala uma coisa e vive outra, a gente está caindo no mesmo erro que os antigos fariseus na época de Jesus faziam. Ou seja, quando a gente fala uma coisa, tem um discurso que diz uma coisa, mas a nossa vida aponta para outra coisa totalmente ao contrário, nós estamos cheios de fermento, não é verdade? Nós estamos cheios de pecado quando a gente pensa assim, amém? E a palavra é o que alimenta o rebanho de Cristo, né? Segundo o pesquisador, como é que é o nome dele? O Henry. Matthew Henry. Mateus Henry. Mateus Henry. Ele vai dizer isso, que esse pão ele é renovado, né, na igreja, isso significa que é a boa porção da palavra que alimenta o rebanho de Cristo. Sim. Se a gente for ler lá Mateus, né, no capítulo 4, versículo 2 ao 4, logo depois que Jesus é batizado e o Espírito Santo leva ele no deserto, a primeira tentação que aparece diante dele é a questão da fome. O diabo ele tenta Jesus na questão da fome, porque ele diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus ele vai falar para Satanás, ele vai responder o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus, ele é a própria palavra. Ele Amém. É a própria palavra que traz o alimento para quem? Para o nosso espírito. Jesus ele está dizendo o seguinte, que nem só de pão, nem só da necessidade física viverá um homem, mas de toda a palavra, todo o pão que desce do céu que alimenta o espírito. É isso que Jesus ele está ali combatendo. Vou aceitar Jesus de novo. Eu também quero aceitar. Se eu ficar falando aí, Vamos lá, continua um pouquinho, termina essa tipologia pra gente aí.
O que acontece, né? Os ministros de Cristo, eles devem providenciar o pão novo para a casa de Deus em todos os cultos, né? O que o sacerdote fazia. O que o sacerdote fazia. Então, Trocava o pão. agora nós, ministros, constituídos sacerdotes, nós temos essa função. Nós temos sobre nós, né, foi imputado essa obrigação, certo? E o que isso significa? A produção dos seus estudos sobre a Escritura, né, sempre se renovando, sempre renovada, para que a sua proficiência ela fique evidente a todos. O que isso significa? Então vamos lá, eu entendo o seguinte aqui. Você está falando que nós ministros, eu pastor, você professor também. Explica para a galera. Você também professor de Bíblia, dizer assim, excelente. Estou aprendendo. Professor. Tô aprendendo. Quando nós nos colocamos diante de Deus para sermos usados por Ele, para ministrar às pessoas, nós temos que produzir pães de excelência. Ou seja, nós devemos produzir pães fresco. Nós temos que nos preparar para entregar a palavra do Senhor. A gente escuta, eu já escutei várias vezes, creio que você também, que a pregação deve ser você pegar a Bíblia, abrir lá e Deus vai te revelar aquilo na hora ali, não tem que preparar a pregação. Eu já escutei isso, Alain. Inclusive de pastores. Não tem que estudar nada. É só chegar ali, abrir a Bíblia e falar. Claro que Deus vai revelar. Deus tem compromisso com a palavra dele. Mas o que nós podemos entender através desse estudo aqui é o seguinte: eu sou o responsável por preparar o pão. Eu sou o responsável por preparar o alimento. Se eu leio a Bíblia, se eu estudo a Bíblia, se eu me dedico à Bíblia, quando sim eu abro a Bíblia, Deus vai trazer uma revelação nova. Deus vai trazer além da letra que eu estudei. Ele vai nas entrelinhas. Ele vai lá, Deus vai trazer a revelação pra gente. Lembra de uma coisa, você é ministro do Senhor. Jesus te fez reino e sacerdócio, ministro. Então, você deve ter o seu tempo de estudo da Bíblia. Você deve ter o seu tempo de oração, você deve ter o seu tempo de dedicação às coisas do Senhor. Fique tranquilo, Deus vai prover para você. Ele vai trazer o entendimento da palavra dele, a revelação dele. Mas se você também eu não consigo entender tudo, se você não tem esse chamado de mestre, tem o Alain aqui que tem esse chamado de mestre, Amém. que ele vai te explicar um pouco melhor da palavra. Mas não é porque eu não tenho o chamado de mestre que eu não vou tentar entender a palavra. Até porque aquilo que é sua obrigação fazer, compete a você fazer. Exatamente. Se Deus te deu uma capacidade, se você tem uma Bíblia em casa, por mais que seja difícil, né, você tem que fazer a sua parte e Deus faz a parte dele. Aquilo que você não entender, Deus ele vai revelar para você. Amém. Ele vai revelar para você até na sua palavra, mas ele só vai revelar à medida que você conhece, à medida que você se esforça, à medida que você se aprofunda nas Escrituras. Não é isso, pastor? Ok, isso aí. Vamos caminhar um pouquinho mais. Eu falei que nós estávamos dentro do lugar santo, nós olhamos para a direita e ali estava a mesa dos pães, a mesa da presença, ok? E olhando para a esquerda, iria ver a menorá. O que é a menorá? Olha aí na imagem que está aparecendo para você, olha para a sua esquerda. A menorá é esse castiçal ou candeeiro que tem aí os 7 hastes, né, com as lâmpadazinhas em cima. Esse castiçal ou candeeiro, ele era feito de ouro puro, ok? Que representa a grandeza de Deus. Era bastante ouro, né? Isso. Ele pesava aproximadamente 1 talento de ouro. Nessa época, 1 talento de ouro no Antigo Testamento é aproximadamente 30 quilos de ouro hoje.
às vezes até um pouquinho mais, poderia chegar até 40 quilos, que representa a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus e também a luz de Deus. Porque o ouro, ele brilha, o olho reluz, não é verdade? Um ouro bem polidinho ali, ele faz isso. Ele fica na direção sul do tabernáculo. Isso é, de frente para a mesa da propiciação, na mesa dos pães, à esquerda da porta de entrada. Não temos as suas dimensões, mas sabemos que era todo feito de ouro, como eu já falei, e tinha mais ou menos 30 quilos de ouro aí, com uma haste central e 3 braços de cada lado, somando 7 braços que artisticamente foram trabalhados em ouro também por os artesãos de Israel. Os artesãos separados, Moisés separou conforme Deus falou com ele. Cada braço havia um cálice. Na pontinha aí, se você vê no topo, ele tem um cálice. E esse cálice, o sacerdote também, ele entrava nesse lugar e ele olhava para a mesa, ele trazia à memória que ele era dependente de Deus e ele ia em direção a esse castiçal. E a primeira coisa que ele fazia, ele abastecia, ele colocava azeite, vamos dizer assim, nessa cumbuquinha que tinha ali em cima, para ficar uma linguagem mais popular, para que o pavio que ficava dentro desse azeite, dentro desse óleo, pudesse ser aceso e iluminava todo o ambiente. Era um ambiente totalmente fechado, então ele era iluminado por esse castiçal, por essa menorá. Simbolizava, assim, a presença iluminadora de Deus. Então, a menorá, ela simboliza a presença iluminadora, orientadora de Deus, bem como clara e perfeita visão de tudo o que ocorria entre o povo. Esse era o simbolismo que tinha ali na menorá. Não há trevas densas que possa esconder os homens de Deus. Por quê? Porque essa menorá, porque esses 7 braços, que também tem aí um simbolismo, não sei se você quer falar aí sobre os 7 Espíritos de Deus. Posso falar. Fala de uma vez então, vamos lá. Porque, tá coçando aí para falar? É porque é muita curiosidade, muita informação, né? Quando a gente vai aprendendo, isso dá um gás na gente que você não tem ideia do que é. Mas o que acontece é o seguinte, como o pastor falou, a menorá ela tinha uma haste central e 3 hastes para cada lado. Estão vendo a imagem aí da menorá? Estão vendo a imagem aí na tela aí do computador, né, a tela da televisão. Você vê que tinham 7 abas, né, e cada uma delas tinha uma lâmpada queimando no topo. E você lê lá em Isaías, se você for em Isaías capítulo 11, né, se eu não me engano, acho que é no versículo 2, ele vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus. A menorá, ela representa a própria presença de Deus ali. E o interessante é que as 7 hastes, elas batem exatamente com os 7 atributos aí do Espírito de Deus, né? Que é o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Senhor, totalizando 7. E se a gente for lá para Apocalipse, se eu não me engano, está lá em Apocalipse, acho que é no capítulo 1, né? Quando João ele vai falar as 7 igrejas, ele também menciona, né? E os 7 Espíritos de Deus. Então isso é mencionado na Bíblia, tanto em Isaías, e é confirmado lá no livro de Apocalipse, né? Ok. Então, queridos, a menorá, podemos dizer também que ele traz essa luz sobre o homem, traz sobre nós, vamos dizer assim, são como chamas de fogo de Deus que vai esquadrinhar até os nossos pensamentos para darmos a devida retribuição a Deus. E dizer que os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando
atentamente os maus e os bons. Amém. Ou seja, a menorá ela ilumina, ela traz a claridade de todos os atos dos homens. Amém. Ok? Tipologicamente, o castiçal de ouro aponta para Cristo. E agora é com você. De novo, né? De novo. Então você vê que os pães apontavam para Cristo e agora o castiçal ele também vai apontar para Cristo. Mas em que sentido? Porque Cristo é a luz do mundo. né? É a luz do mundo que dissipa Dissipa as trevas, a ignorância em relação ao pecado e que também é uma testemunha fiel e verdadeira, né? Amém. Jesus ele é tanto a luz que nos aproxima de Deus, mas também é a luz que nos tira da obscuridade maligna. Porque Jesus é a luz, né, que nada pode se esconder diante dessa luz. Ele consegue esquadrinhar, né, como o pastor Fábio já citou, ele consegue esquadrinhar o que está no nosso interior, o que está dentro do nosso coração, aquilo que ninguém enxerga, né? O meu vizinho não enxerga, o meu pastor não sabe, mas aquilo que está dentro de mim, a luz do Senhor, ela alcança. Não é isso, pastor? É isso aí. Tem um pesquisador, Leonardo, o senhor sabe o sobrenome dele? É difícil pronunciar, né? Ravenhill. Ele fala, né? Ele falou... Ravenhill. Ele falou aí no final da década de 1950 que em cada um de nós existem 3 homens, né? Quais são esses homens? Primeiro, é aquele que a gente pensa ser. Exatamente. Né? Aquele... Presta atenção nisso, tá bom? Como que você se imagina? Né? O homem que você pensa que é, a mulher que você pensa que você é. O homem que as pessoas falam que você é, né? A forma como as outras pessoas te enxergam. Uma coisa é a forma como você se enxerga, outra coisa é a forma como as pessoas te enxergam. E a terceira, né? O terceiro homem é o homem com quem Deus se relaciona, é o homem que Deus enxerga. Fiel e verdadeira. Né? Exatamente, porque Deus ele sabe quem nós somos verdadeiramente. Você pode até se equivocar. A gente pode se enganar com o que nós somos. Com o que nós somos. A gente pensa que a gente é uma coisa, mas na verdade a gente não é. E Deus ele sabe realmente quem nós somos, né? Só a luz do Senhor pode trazer isso à tona nas nossas vidas. Acho que a gente explanou tudo que a gente podia falar, né, sobre o santo lugar. Desculpa aí, né, a gente alongou um pouquinho essa aula hoje, mas a gente precisava fechar essa questão do lugar santo. Leia mais sobre o lugar santo. É muito conteúdo. É muita coisa, tem muita coisa boa aí. E na próxima aula nós vamos estar aí terminando o Santo dos Santos, onde tem apenas um móvel, um utensílio, a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Nós vamos falar sobre a arca, vamos tirar a tampa dessa arca, nós vamos olhar para dentro da arca, nós vamos tirar os elementos que tem dentro da arca e vamos falar de forma profética desses elementos. Alguns elementos a gente já falamos no decorrer de alguns estudos aí, né? Ok, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Deus abençoe a sua vida. À noite, às 18 horas, o nosso culto. Às 20 horas também temos culto. Contamos com você, com a sua presença. Vem para cá, vem para a igreja, vamos estar aqui. Não fica só aí olhando, assistindo o culto pela televisão. Não, vem para cá, vamos participar. Vamos entrar no lugar santo. Vamos estar diante do altar do Senhor e vamos celebrar a Ele essa noite. Amém? Glória a Deus. Olha pra gente. Oro sim. Pai, nós te agradecemos por esse momento em Tua presença, Senhor, porque o Senhor trouxe a revelação para cada um de nós, o Senhor nos trouxe conhecimento da Tua palavra, mas o Senhor nos revelou, Senhor, através desse estudo, desses ensinamentos, a conduta que o Senhor quer que nós tenhamos, ó Deus. Bem. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, que a nossa oração seja cada vez mais profunda, que o Senhor se agrade a cada dia mais das nossas atitudes, do nosso viver, Sim, papai. do nosso dia a dia, que nós consigamos, Senhor, criar um ambiente de adoração em qualquer lugar, Senhor, que nós estejamos, ó Pai, para que verdadeiramente nós possamos te servir e alegrar o teu coração. Agora eu te peço, Senhor, por cada família, por cada pessoa, Senhor, que estava diante da tela de um celular, diante da tela do computador, da televisão, aqui presente conosco, Senhor, nessa aula, que o Senhor abençoe ricamente essas famílias, que o Espírito Santo possa suprir todas as necessidades da Tua igreja, Pai. E por isso nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus, as nossas consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, nosso Pai, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, graça e paz. Estou passando aqui para avisar uma coisa. O nosso vídeo hoje ficou muito grande, então nós tivemos alguns probleminhas aí na hora de fazer a edição. Então nós vamos fazer essa aula, onde nós paramos aí até a menorá, o segundo item do lugar santo, e na próxima aula nós vamos estar falando sobre a mesa de incenso e o santo dos santos, a arca da aliança, ok? Não perca a próxima aula, que tem muita coisa boa pra gente aí. Deus te abençoe.